Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Ananias, também conhecido como professor Ananias Celestino, né, por alguns. Tenho aí uma bagagem mais de professor e de gestor em diversos segmentos, aulas em muitas organizações como Centro Paula Souza, Sebrae, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, Senac, SESI, todos os S's aí. Agora, recentemente, estou deixando uma função de diretor do governo, também atuei pelo governo do estado por mais de 3 anos aí numa função de diretor do trabalho e empreendedorismo. E me veio a ideia de gravar alguns vídeos dando algumas dicas para vocês de toda essa bagagem que a gente teve. E principalmente como professor, eu sempre usei uma linguagem muito simples para explicar os assuntos para os alunos, né? E sempre eles me falavam isso, que sempre colocando umas historinhas ali para facilitar a interpretação, e isso ajudou bastante o aprendizado das pessoas. Então eu achei legal criar esse canal, primeiramente, então uma breve apresentação dele, e depois deixo um currículo meu para você conhecer, e daí tentar trazer alguns temas, né, dessas áreas de gestão também, marketing, finanças, contabilidade, empreendedorismo, contas a pagar, a receber, o que você quiser. Mas vocês podem apresentar temas também. Eu acho que de vacina a abertura de negócio e desenvolvimento de gestão, e entre outros, a gente tem bastante bagagem aí que pode somar para vocês, tá bom? Quero fazer desse canal uma troca aí de conhecimento, e às vezes você tem alguma coisa que está difícil de entender. Eu sempre usei historinhas para explicar os assuntos e as pessoas sempre gostaram disso. Foi um diferencial que eu trouxe nos cursos, nas aulas, sempre um sistema mais motivacional, mais alegre, mais solto. E isso fez um diferencial quando ministrei aulas, treinamentos, ou mesmo em palestras e eventos, seja do governo também. Sempre procurei ser mais acessível. Talvez já vai uma dica aí para você. Depois vou dar uns temas também como currículos e tal. Mas hoje eu vou falar de um tema um pouquinho mais polêmico, que as pessoas sempre que eu encontro em viagem, outro e tal, e aí falo da minha formação. Eu tenho formação contábil também, administração de empresas, marketing, RH. E aí eles me falam da dificuldade de entender a contabilidade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de contabilidade para não contador. Quem não é contador tentar entender, né? O médico, o dentista, advogado e a rapaziada em geral aí que vai entender a contabilidade ou vai estudar e quer fazer uma carreira, às vezes não entende a contabilidade. Se você pegar o princípio básico de contabilidade, o conceito dela, ela é controle patrimonial, ou seja, ela controla o patrimônio de uma empresa. Então, não misture um pouco a contabilidade com finanças, tá bom? Quem cuida de dinheiro é caixa, tesouraria, que vai cuidar da grana da empresa. A contabilidade não tem essa função. É lógico que os relatórios, tudo que ela cria, é exatamente para ter um controle sobre esse dinheiro, para apresentar relatórios. Então, numa síntese, ela cuida do patrimônio. Só que quando se fala em patrimônio, o que é muito comum, e eu via na faculdade, eu até fazia essa pergunta: gente, o que você entende por patrimônio seu? Citando um aluno aí, você que está do meu outro lado aí. Ah, você já vai pensar, Ananias, meu patrimônio. Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa, ou eu tenho só um computador, ou eu tenho algumas coisas. Você vai pensar sempre em bens. Ok, bens são parte do patrimônio. Mas na contabilidade, o patrimônio não é só bens. Ele compreende bens, direitos e obrigações. Ah, peraí, então eu tenho que pensar na hora de constituir um patrimônio que o que eu tenho não é só bens. Não, bens seriam ali os bens, que daí vai dividir bens materiais e imateriais. Aí podemos até pensar numa outra aula sobre isso, caso vocês queiram, mas vamos pensar em bens. Ok, você tem bens, aí você tem direitos. Aquilo que você tem a receber é direito, um título. O seu salário agora, para quem é pessoa física, no próximo mês é um direito. Você já está trabalhando, hoje é, né, mais da metade do mês, então é um direito a receber. E as obrigações? Opa, então conta as obrigações, conta. Você tem que se preocupar também com a conta que você está devendo lá na loja, né, no mercado que você comprou. Então o seu patrimônio hoje compreende o que você tem de bens, de direitos e obrigações. Isso a contabilidade faz em forma de relatório para pessoa jurídica e física, ok? Vamos explicar o que é jurídica e física? Bem simples. A jurídica, a empresa, uma organização que tenha CNPJ. Abriu o MEI e já é uma pessoa jurídica. MEI é um microempreendedor individual, né? Abriu um negocinho, começou alguma coisa e já foi lá legalizar ele, é um CNPJ que vai nascer, e aí é uma empresa, uma organização, uma pessoa jurídica. E a pessoa física? Eu e você, Ananias, eu tenho CPF. Então, para você separar
Aí, bem de forma simples, uma pessoa física de uma jurídica. A física tem CPF, a jurídica CNPJ, ok? Então a contabilidade pode cuidar desse patrimônio para os dois. E aí vem um terror de muitos alunos aí, entender o patrimônio líquido de uma empresa, o PL, o que seria e tal. Então, simples. Bens mais direitos, menos as obrigações dá o PL. Vamos pegar rápido aqui? Eu tenho bens, um patrimônio de R$ 100, eu tenho um direito de mais 100, então eu tenho 200. Mas eu tenho uma obrigação de 100. 200 menos 100, sobrou 100. Então, meu patrimônio líquido é 100. Por quê? Eu precisaria de parte desse meu patrimônio positivo para pagar o negativo. É mais ou menos isso, né? Eu pego do meu 100 de bens e meu 100 de direitos, eu tenho que tirar 100 para pagar as obrigações. Então, o que a empresa, entre aspas, vale hoje é o patrimônio líquido, porque ela vai ter que honrar os seus compromissos. Então, mais ou menos assim, para você entender, fica bem mais fácil. E a função de um contador, se você quiser entender, como eu falei, eu gosto de contar as historinhas, eu vou contar uma história bem simples aqui que você vai gostar. Do fotógrafo. O fotógrafo, para mim, representa bem. Ele foi contratado para registrar as fotos de um casamento, a noiva chamou o noivo, e ele foi no final de semana, no sábado, conforme eles trataram, e eles fizeram o casamento no sítio. Só que, infelizmente, choveu muito, muita chuva, um sítio simples, muito barro, muito lodo, e o fotógrafo chegou desde a porteira, já foi entrando, batendo fotos, registrando, chegada da noiva com barro, com chuva, com lodo, espirrando barro no vestido da noiva, do noivo, e aquele caos todo ali que você sabe, né, que infelizmente ninguém prevê um casamento com chuva, mas pode acontecer. E ele registrou tudo, né? E o casamento aconteceu e a noiva ali, né, empolgada, nem se preocupando muito com a chuva. Era o dia especial dela. E aí ele chega depois na sua casa, ele vai trabalhar as fotos para entregar. Quando ele olha tudo aquilo daquele jeito mal apresentado, feio, ele falou: gente, se eu apresentar isso, a noiva vai me devolver e não vai contratar meu serviço nunca, porque nem vai pagar por esse álbum. Eu vou tratar um pouco essas fotos, vou melhorar ela. Eu tenho aqui produtos químicos, eu tenho aqui algumas tecnologias, hoje a internet, eu posso usar alguns editores de imagem. Ele começou a melhorar, tirar ali um barro, pôr uma claridade onde estava escuro, tirar a chuva de alguns itens. Foi melhorando, melhorando, deixou as fotos boas, bem clarinhas, bem trabalhadas, e montou um álbum e falou: eu vou levar, vamos ver o que ela vai me dizer. Quando chegou lá, a noiva recebeu aquele álbum e ficou encantada, né? Ela nem lembrou que estava chovendo. Você acha que noiva vai lembrar da chuva? Ela tem coisa mais importante no casamento, noiva e noivo, para celebrar. E aí ela ficou muito feliz e recebeu essas fotos e pagou pelo serviço. Aí você vai falar: poxa, então o contador é um maquiador, ele adultera informações reais. Não, é que o que ela precisava ver era coisa boa, não coisa ruim. Então a empresa, quando lógico que vai ver a verdade, né? Mas a empresa, quando vai pedir relatórios para o contador, a função dele é pegar os dados que vêm dos diversos setores, que vêm de uma forma toda, às vezes bagunçada, sem ter um padrão, sem ter uma organização, e transforma ele num patrimônio, num relatório apresentável do patrimônio da empresa, né? Aí vem aí os balanços, balancetes, demonstração de resultados, né? Que você vai conhecer, se quiser mais sobre esses assuntos, a gente fala depois também. E que são relatórios que é para apresentar. Um CEO da empresa vai ter uma reunião com investidores, ou mesmo uma pequena empresa quer pegar um relatório desse para levar a um banco, para pedir um empréstimo. Aí como que ela vai fazer? Ela não pode juntar aquele montão de coisa que está ali no contas a pagar, na receber, um monte de itens patrimoniais e levar lá para o banco ver. Não é um relatório. Quem faz isso? O contador, um profissional que consolida todos esses dados e apresenta ele de forma mais bonita. Não um maquiador, mas ele pega essas informações e transforma ela em dados apresentáveis, em relatórios que as pessoas conseguem entender numa linguagem mais gerencial, mais financeira, mais econômica, ok? Então, essa é a síntese da contabilidade, do profissional da contabilidade, para você entender, ok? Então, se você não conhecia muito de contabilidade, hoje você já vai ter aí essa aula rápida, prática e objetiva, que vai ser vai ser essa a ideia do nosso canal aqui, tá bom? Se você quiser participar, puder se inscrever, dar uma força aí. Estamos começando, mas se tiver outros temas que você queira, coloca aí para nós que eu vou fazer questão de tentar trabalhar ele. Se o tema for polêmico, tá difícil, eu tenho essa função de tentar traduzir ele para você numa linguagem mais simples, ok? Abraço, gente. Até a próxima.